Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2 de número 47. Eu sou Rodrigo Bibo e às vezes me falta sabedoria e conhecimento. Às vezes, tô sendo modesto. Eu sou Guilherme de Carvalho e o verdadeiro lar do homem não é feito de pedra ou de madeira, mas de significado. Caraca, irmão! Que é isso, hein? Podia ter falado dessa na palestra, muito boa. Eu sou Marcelo Cabral e quero fazer de toda a procura o encontro. Ah, que bonitinho. Eu sou o Guto Assi e eu sou um caçador de mim. Nossa, olha aí. Milton Foi criado no Nascimento. pentecostalismo, leu Caçadores de Deus, essas coisas todas, Não, não. isso aí é coisa de mineiro. Eu sou Roberto Convolan e a verdade nos libertará. Ah, não acredito, velho. Tá bom, vai, gente. Poxa, mano. Vamos tentar não politizar, ok? E eu sou Esther Leutzenbauer e diálogo entre ciência e fé é o nosso esporte. Ai, garota! Aí sim! Uhul! Estamos ao vivo aqui na conferência ABC2 e a galera tá gostando? Mas antes de começar e chamar os recados laboratoriais para que ouçamos a voz mais doce da podosfera brasileira, quero dedicar uma música ao Roberto Convolan. Eu cortei a parte, vamos fazer uma ponte. Lembra que você falou? Uma comunidade de ponte? Sim. Era pra ser engraçado, não ficou? Eu cortei a parte errada da música. Vamos. Sandy Júnior, pô, tem que ser mencionado aqui. Vamos então aos recados laboratoriais. Ana, vem aqui por gentileza. Ô, Guto. Olha aí, galera. Tudo bom? Olha aí, gente. Você que não veio na conferência perdeu de conhecer a Ana ao vivo. Sensacional. Que coisa boa. Bom demais estar aqui. E é isso aí, gente. Agora a gente tem o Instagram Academia ABC2, que você, se ainda não estiver seguindo, acesse agora. Instagram, Academia _ABC2. E também a gente tem novidades, a gente tem Radar ABC2. Começa assim, Ana. Gente, você pode ganhar dinheiro com conhecimento. Isso é um chamariz assim interessante. Eu sei que o conhecimento é importante, mas o prêmio é massa, hein? Precisando de dinheiro? Você pode ganhar dinheiro com conhecimento. Você está precisando de dinheiro? Use o seu cérebro. Radar ABC2. Exato, gostei. É isso aí, a gente está conectados e a gente já está aqui percebendo e sentindo aí já achando, né, pessoas e talentos novos. Radar ABC2 está em busca de novos escritores, de novas pessoas. Então acesse e saiba mais sobre Radar ABC2. Ciência e Sapiência, o novo e melhor material didático para ensino médio da Academia ABC2. Bom, se você não participou da CN3, você perdeu muito. Mas acesse, você vai poder acompanhar as palestras, você vai poder acompanhar a formatura que aconteceu da DCH, do primeiro curso de pós-graduação da Academia ABC2 e muitos outros cursos e o que vem por aí na Academia ABC2 e ABC2. Não faz parte de grupo de estudos? O que você anda fazendo? Muito bom. Participe agora. Grupo de Estudos ABC2, Academia ABC2 e Bibotalk. Olha aí, muito bom. Muito bom. Recados laboratoriais ao vivo aqui. Gente, inclusive sobre o radar, vai ter o link também na descrição deste podcast. Tudo que a Ana falou vai ter o link na descrição do podcast. E o do radar é muito legal mesmo. Presta atenção, porque coisas... Inclusive, a gente tem o podcast sobre o livro, né? O primeiro livro a ser resenhado. A gente ou tem o podcast ou terá, porque talvez este podcast seja o podcast de novembro, já que Igor Miguel está em Moçambique atendendo a igreja lá e talvez a gente não consiga gravar o podcast, que é pra ser de novembro. Então, eu já ver se eu consigo convencer vocês a esse ser o podcast de novembro, né? Com a pressão da galera aí e tal. Quem sabe? Vamos lá então. Sobe a vinheta. Não tem vinheta. Sobe a musiquinha então, editor. Gente, vamos lá. Primeira palestra aqui foi a do Marcelo Cabral, na CN3. Marcelo,
como é que você resumiria a sua palestra para quem perdeu, infelizmente, não pôde estar aqui na CN3? Como é que você resumiria a sua palestra num tweet, que agora tem um pouquinho mais de caracteres, ou num stories, pode ser também. Como o Guto me provocou, né? 144 slides, Guto. Como que eu faço isso em um slide, né? Olha aí. Então, eu vou pegar uma das frases-chaves que, bom, a minha palestra foi sobre o tema da sabedoria e uma tentativa de caracterizar ou definir o que é a sabedoria. E um dos autores, ele diz que a totalidade das atividades humanas pode ser sábias ou tolas. Então, sabedoria parece que está embebida em tudo que é humano. A minha conclusão foi de que essa é uma palavra que a gente utiliza em tantos contextos que é melhor se a gente refinar o vocabulário de sabedoria e dividir ela em 3 tipos mais fundamentais de sabedoria. 3 formas de sabedoria. A primeira é a sabedoria seria um tipo de conhecimento ou maestria de um expert em uma certa ciência ou disciplina. Então, o sábio, nesse sentido bem particular, é aquele que tem profundo entendimento de uma disciplina, conhecem os princípios daquela disciplina, como esses princípios se relacionam com todos os elementos da disciplina. Ele entende qual é o status epistêmico das teorias, quais são os gargalos, ele tem um tipo de maestria localizada daquela disciplina. Então, a gente pode dizer, em certo sentido, que o Roberto Covolan é um sábio na disciplina da interação entre ciência e religião, que o Guilherme é um sábio em teologia natural, que a Esther é uma sábia em recursos hídricos e por aí vai. A gente poderia falar que existem sabedorias localizadas. Um segundo tipo de sabedoria, daí seria uma sabedoria mais ampla, aquilo que alguns autores chamam de uma estrutura intelectual ou estrutura noética. Já deu 3 slides, só pra te falar. Tá bom, deixa eu tentar concluir mais rápido. Uma estrutura noética madura, ou estrutura intelectual madura, uma pessoa que tem uma ampla capacidade de ter uma visão coerente da realidade. Mas, um alerta é que essa visão coerente, ela sempre é peneirada com uma profunda humildade, reconhecendo que, por mais que essa estrutura seja madura e, portanto, carregada de certas certezas, o nosso conhecimento sempre vai ser limitado. Isso me prostra numa atitude de reverência e humildade diante de outras perspectivas. E, por fim, a terceira e favorita do Bibo, fronesis. Fronesis. Frônesis, que é um termo muito importante na história da filosofia, que muitas vezes é traduzida como sabedoria prática, que é um tipo de ajuste fino ou discernimento que nós precisamos ter em cada situação particular da vida, qual o melhor curso de ação. Então a ideia é que, é claro que existem algumas normas ou intuições gerais, regras do bem viver, mas a despeito disso, cada situação, cada contexto é único. Então o frônimos, aquele que possui a frônesis, ele é capaz de ajustar e perceber o que tem de único na situação e assim agir do modo mais tipo aquele possível. cara que tem uns ditados populares assim pra aquela hora certa e tal, né? Não tem assim, tipo, alguns ditados populares. Isso. Não vem um pouquinho dessa fronesis? Mais ou menos, porque o ditado popular, ele é sempre geral. O frônimos é exatamente aquele que sabe sair do geral pro particular. Mas o cara tem que ser bom pra pegar o particular e o geral pra aplicar no particular, nesse sentido. Sim, tipo, ele lembrou, ele tem aquela sacada, aquela sabedoria. E onde que entra a parte técnica nessa tua definição toda? Tipo, o cara é um bom marceneiro. Tipo assim, isso não é sabedoria? Então, aquela primeira forma de sabedoria, que é uma maestria mais localizada em um certo saber. Sim. Nesse sentido, a gente pode dizer, por exemplo, que um bom marceneiro, ele tem uma sabedoria dos conhecimentos, das técnicas que regem aquele saber em específico. Entendi, legal, muito bom. Guilherme de Carvalho, você tem menos tempo agora que o Marcelo para resumir a sua palestra aqui na CN3. Mas eu acho que a minha era mais simples. Então, o meu ponto foi tentar explicar de um modo mais nítido o que significaria ser uma comunidade ponte, que é algo que a gente vinha dizendo há muito tempo. Então, eu recorri a algumas ideias novas em sociologia da ciência para comparar o que a ABC2 faz com o Shin e Hague chamam de regimes transversais, que são atividade de pessoas, ou às vezes de grupos de pessoas, que estão nas conexões entre campos diferentes da sociedade, mas principalmente entre campos acadêmicos, academia e indústria, academia política, academia e as artes, e a gente pode se ver assim. Isso faz sentido
sentido do ponto de vista da missão da ABC2, que é construir essa ponte para as pessoas poderem transitar e ideias e contribuições transitarem dos dois lados. Agora, qual seria a contribuição mais específica de um projeto como a Cristãos da Ciência, como a nossa associação? Seria, na verdade, na questão dos fundamentos éticos da nossa vida em comum. Eu acho que esse é o ponto principal da demonstração que Jesus mandou a gente fazer. É claro que a gente tem que discutir sobre ideias teológicas, ideias científicas, essas coisas têm que ser feitas, mas formar um tipo de pessoa que apreende e compreende o que significa a vida sábia e que, então, com sabedoria, enfrenta os desafios de conexão e conflito entre a igreja ou as igrejas e o campo acadêmico, seria a coisa mais importante. A gente pode construir um modelo de relação de fé e ciência hoje, mas ter pessoas virtuosas que mantêm a fé enquanto mantêm o amor à ciência é muito mais importante. E isso tem até a ver com a palestra que depois o Roberto vai falar sobre isso. É claro. Mas esse é o ponto, é cultivar um espírito em que existe um amor à igreja, em que existe um amor ao trabalho acadêmico e à vida científica. Então, essas pessoas se tornam um corredor transversal. Muito bom. Esther, resuma, por gentileza. Você não precisa, você fica à vontade. Se é a primeira vez aqui, daí tem moral. Então, na minha palestra aqui na CN3, eu peguei um pouco de todos esses aspectos que o pessoal trouxe sobre sabedoria, mais teóricos, e apliquei na prática da vida acadêmica, da vida de uma professora. Então, eu sou professora na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Muito da ABC2 contribuiu para a minha formação e eu quis trazer um pouco dessa parte prática, né? Então, a gente partiu do tema da sabedoria, que foi falado aqui pelo Marcelo, pelo Guilherme e pelo Igor, e aí eu peguei esses conceitos de sabedoria e trouxe a prática, né, de como isso tem contribuído. Então, a gente chega à vida acadêmica, então a gente, como professora e cientista, a gente tem relacionamento com os alunos, né, com os colegas de trabalho, com a pesquisa, nas outras relações da universidade. Especialmente com relação aos alunos, eu acredito que essa visão de sabedoria, ela entra, né, que como o professor, como um sábio, né, que tem seus discípulos e que tem que servir eles em primeiro lugar, né? A gente vê os alunos como discípulos da área científica, acadêmica, que a gente tem que ensinar eles no caminho e não usar eles para o nosso serviço, né? Como muito é relatado, né? Então, eu usar os alunos como apenas um fim para estar publicando os meus artigos ou para estar fazendo as coisas que eu não consigo fazer, né? Porque, obviamente, a estrutura precisa deles, né? Mas a gente tem que tratar eles e pensar eles de uma maneira diferente, como seres humanos, né? Então, tem a relação com os colegas de trabalho, né? Como a gente poderia fazer aqui um paralelo com o corpo de Cristo, onde cada um tem o seu papel e é o ambiente acadêmico é muito tenso nessa questão da comparação, de eu ter mais artigos, eu estar publicando mais, enfim, ter mais projetos. E a gente trazendo essa sabedoria cristã para a área acadêmica, a gente deve ver que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu local, cada um tem o seu propósito e a gente tem que agir, então, de uma forma cooperativa, né? De cada um cooperar pelo desenvolvimento da ciência e não para enriquecer só o meu currículo, o meu Lattes, né? Mas para realmente que a ciência esteja evoluindo e a gente está atingindo mais pessoas, né, também, né? Muito bom. E a gente tem também na área, poderia colocar também na área de a sala de aula, né, que onde eu coloquei que eu acabei assumindo várias disciplinas de metodologia científica justamente para poder incluir aí, quebrar com aqueles mitos do conflito que existe entre ciência e fé, trazer essas histórias que a gente tem aprendido aí na BC2 com inúmeros autores, né, sobre como a fé cristã impulsionou a ciência já desde o início, né? E como a gente não precisa romper e só tem a crescer com esse diálogo, né? Muito bom, muito bom. Aí a gente percebe como a cosmovisão do professor influencia também dentro de sala de aula, né? Muito, interessante. Roberto Covolan, vamos lá. 1 minuto para resumir a sua palestra. Obrigado. 1 minuto. Obrigado. Gente, a minha palestra, na verdade, digamos assim, sem arrogância e sem triunfalismo... Foi a melhor. Ela...
Minha palestra, Sem Arrogância e Sem Triunfalismo, ela caminhou para concluir que a ABC2 é uma organização à frente do seu tempo, de certa forma, porque a gente buscou trazer aqui que recentemente tem surgido uma discussão nesses círculos acadêmicos que tratam da questão do diálogo entre religião e ciência, teologia e ciência, e o reconhecimento de que a solução para alguns problemas que têm sido vistos nessa proposta do diálogo interdisciplinar dessa área, na verdade a solução disso não é simplesmente uma elaboração teórica a mais, é a construção de uma vivência em comunidade em que as pessoas tomem ciência da história, da origem da ciência, da origem da religião, dos fundamentos e de como, digamos assim, a síntese acontece na prática, na realidade e na capacidade que a gente tem de conseguir integrar todos esses elementos na nossa vivência. Então, como o Guilherme colocou, e tem essa expressão que eu acho muito feliz, da comunidade ponte, não é? A ABC2 é uma comunidade ponte, ela, digamos, não se entrega a esse reducionismo científico de imaginar que a ciência é a única que tem capacidade de fazer afirmações a respeito de verdade. Não obstante, a gente reconheça que hoje em dia existe uma visão bastante disseminada que só pode ser verdadeiro aquilo que é provado cientificamente. Mas a gente é capaz, digamos, de desconstruir isso, mostrar que isso é uma ideologia e que, na verdade, a realidade possui dimensões outras que a ciência, obviamente, não tem capacidade de capturar. Então, sem querer, obviamente, diminuir a ciência de forma alguma na sua importância e, de fato, constatando que a ciência é que permite a gente penetrar mais fundo na realidade e compreender cada vez mais esse universo que foi criado por Deus, não é? Então, dando a ela a sua devida importância, mas não deixando que ela se torne absoluta e reine, tá certo, no espaço, digamos, sozinha, dizendo aquilo que é a manifestação da verdade, tá certo? Então, a gente descobre, não é, outras dimensões da existência que o relacionamento com Deus, só o relacionamento com Deus é capaz de trazer, não é? E a gente compreende, então, que a ABC2 é essa comunidade que busca integrar a fé cristã ao conhecimento filosófico, ao conhecimento científico, e isso nos torna, digamos assim, cada vez mais inteiros. Muito Acho bom. que essa é a essência. As palestras em algum momento estarão disponíveis para você assistir no canal da ABC2. Eu não sei se no momento do lançamento desse podcast, mas estará disponível para você ver com mais atenção e também com mais profundidade o que eles resumiram aqui. E o Guto foi o nosso MC aqui. Ele foi um bom MC, né, galera? Aí você poderia citar a sua frase preferida do MacLeish, brincadeira, tá? Mas, Guto, agora eu passo o microfone para você provocar aqui agora os nossos convidados. Obrigado. Como co-host deste podcast. Eu não posso dar palestra agora? Pode, eu acho que inclusive faltou você, não queria, já que você falou aí, eu acho que faltou você, mas tudo bem. Eu não dei palestra na conferência, então acho que eu posso fazer crítica, não. Pitaco em todas as palestras, né? Sensacional, estamos aqui para isso. Melhor posição de MC é essa, poder falar depois de todo mundo falou. Mas qual que é a síntese que eu faço, né, Bibo, do nosso encontro aqui? Os cientistas, eles amam conhecimento. Cara, isso é genuíno, é legítimo. Você tem amor, você gosta de descobrir como é que o mundo funciona. E conhecimento vem de informação. A gente não tem conhecimento sem informação do mundo, da realidade. Agora, o cristão, o cientista cristão, sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente falou isso aqui várias vezes e todo crente sabe dessa máxima do provérbio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, tem uma fonte, tem uma origem. Portanto, cara, a sabedoria está relacionada com viver uma vida que agrada a Deus. Não existe sabedoria que se esconde da face de Deus. Porque se o temor do Senhor é o princípio dela, o sábio é aquele que vive de modo que agrada a Deus diante da face de Deus. Então o cientista cristão, por ser cristão, ele vive diante da face de Deus. E por ciência corandeo. Ciência corandeo, é isso mesmo. E o cientista faz ciência e ama o conhecimento, mas ama o conhecimento diante da face de Deus. Por isso que o conhecimento para o cientista não pode virar um ídolo. Para o cientista cristão não pode virar um ídolo. E aí a gente citou muito aqui o T.S. Eliot, né? Com aquela citação dele. Sim, que inclusive está na 4ª capa do livro do Igor Miguel, Escola do Messias. Mas olha a citação completa dele, é assim, ó. Onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação?
tem uma escadinha aí, né? Com tanta informação, e esse é um mundo de excesso de informação, a gente perde a síntese do conhecimento, se você der valor para a informação demais. Mas aí numa ênfase, num anseio por muito conhecimento, você perde a ênfase da sabedoria, que é o conhecimento aplicado diante da face de Deus. E se você perder a sabedoria, você perdeu a tua vida. Você não vive a vida que agrada a Deus. É você o tolo, né? Você é um tolo. Tem uma escada aí. Sim. Né? Mas, Guto, a partir dessa tua provocação, já te cortando, porque eu faço muito isso nos podcasts, eu corto as pessoas, mas olha só, é porque você coloca o elemento divino nessa questão do conhecimento. E a gente sabe que a gente vive num mundo que, de alguma forma, não é cristão, não é crente, que até desconsidera a existência de um ser superior. Como é que seria isso daí, a sabedoria e o conhecimento, sem o elemento divino? Porque o cientista cristão, ele tem né, o vislumbre, né? O luminoso, ele tem esse mistério tremendum, ele se encanta com algo. Mas o outro cientista, tipo, caramba, veio. Por isso que o outro cientista, o cientista não cristão, ele tem uma facilidade muito maior para idolatrar o conhecimento, a informação de si mesmo. Ora, o ídolo último de nós todos somos nós mesmos. O cientista cristão, com sabedoria, pode fazer a melhor ciência do mundo, assim como o seu colega cientista não cristão. A diferença é que a sabedoria que vem do temor do Senhor nos faz dar glórias ao Senhor de toda a criação. Por isso que a sabedoria, para o cristão cientista, ou para o cientista cristão, ela entra numa atitude relacional. A gente se relaciona ao fazer ciência com sabedoria. A gente se relaciona com Deus, que é o Criador. É a fonte, é o princípio de toda a sabedoria. A gente se relaciona com o cosmos, né? Porque você olha para o cosmos, a criação, você se relaciona com ela. Com sabedoria, você não idolatra a criação, mas você se relaciona com ela e dá glórias ao Criador. A sabedoria nos leva a isso. E a gente se relaciona com a humanidade, aí DCH. A gente se relaciona com a humanidade, com os outros que fazem, porque não é o cientista que é o rei de toda a criação. É o cientista que descobre, mas a sabedoria nos leva relacionalmente a apontar para o Criador. Então é fazer ciência diante da face de Deus, é a forma sábia de fazer ciência. Uma provocação aqui, né? Pra gente pensar. É aquela da mesa de ontem? Não. Viu, Roberto? Como eu amo a BC2? Eu sou cristão. Jesus é o meu Senhor. Tu o dizes. Não porque eu busquei Deus, mas porque Deus me encontrou. Mas deixa eu fazer uma problematização para nós, os que se consideram cristãos no Brasil atual. O Guto acabou de falar, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E eu acredito que todo cristão confessa isso, concorda com isso. Mas me parece que para um setor importante da igreja, e eu me incluo, a gente sabe esse versículo de cor, mas tem nos faltado uma profunda sabedoria. E é interessante porque a gente pode ter um bom conhecimento científico e teológico, nós podemos participar da vida em comunhão, e mesmo assim parece que nos falta ainda alguma sabedoria. Então tá uma dimensão fundamental para a gente pensar a igreja nos próximos anos. O que está nos faltando para ter uma sabedoria? Se a gente tem um bom conhecimento teológico, se a gente tem contextos de formação litúrgica, o que nos falta, né? E eu queria dar um palpite aqui, um palpite de início, não é uma resposta, é um palpite. Me parece que entre essa sabedoria, falta a nós, cristãos, um elemento fundamental da sabedoria, que é saber lidar com o diferente e com a diferença, com quem não compartilha da nossa cosmovisão ou com aqueles que não compartilham dos nossos valores nem dos nossos objetivos. O que significa ser sábio no mundo verdadeiramente plural, em que a gente tem atores diferentes e muitos dos que não concordarão com a gente? O que significa ser sábio numa igreja que dentro da mesma igreja pessoas veem o mundo às vezes de maneiras muito diferentes, até valores diferentes, até objetivos cotidianos diferentes, e todos amam a Jesus, todos leem a Bíblia, todos estudam teologia, né? Parece que tem uma maestria... Correção, nem todos estudam teologia. Assim, quero dizer que parece que nos falta uma maestria de lidar com quem não é eu. Eu concordo. Acho que lidar com as diferenças é um grande desafio, especialmente muito atual, né? Mas eu, refletindo sobre essa questão da sabedoria, eu acredito que me veio aquele outro versículo de Provérbios que fala: se tu buscar a sabedoria como quem busca um tesouro escondido. E eu acho que muita gente não tem
essa vontade de buscar sabedoria dentro de si, assim. Porque se tu realmente quer buscar e teu objetivo é a sabedoria, não é estar certo, não é o que eu penso, o que eu acho é o certo, mas a sabedoria em si, tu te coloca um passo atrás. Eu acho que isso traz humildade, e traz humildade no debate científico, em tu expor as tuas ideias, e daí não vai ter conflito, porque tu te coloca numa humildade, né? Tu não quer convencer o outro, tu não quer, enfim. Será que a gente consegue fazer uma relação aqui, criação, queda, redenção? Porque acho que parte dessa questão de nós, na verdade, a gente busca o tesouro, né? Tipo, a gente não busca a sabedoria, a gente busca o tesouro. E isso talvez tenha a ver com a questão da queda. Isso afetou a nossa forma de ver, de buscar as coisas. Não pensamos no bem comum. Então, porque buscar a sabedoria e o conhecimento bíblico sempre visa o outro, né? A sabedoria quer servir ao outro. Mas pelo fato de termos a queda, a gente acaba buscando sempre os próprios interesses. A gente precisaria passar por uma redenção intelectual? Entende onde eu quero mais ou menos chegar? E tô tentando fazer uma coisa bem legal, mas não tô conseguindo? Então, realmente assim, lá em Tiago, a gente passou por isso aqui, né? Essa discussão. A sabedoria é descrita em termos que lembram muito o fruto do Espírito, né? Então você pode dizer que sabedoria tem a ver com santificação. Tem tudo a ver com santificação. Tem a questão, eu tô te cortando, tem a mente de Paulo, a mente de Cristo, pode fazer uma correlação, uma transversalidade aí? Com certeza. Porque também em Paulo, o fruto do Espírito é que resulta de andar no Espírito. E andar no Espírito em Romanos 8 é a mente do Espírito. Inclusive, a raiz do verbo é a mesma, fronel, lá em Romanos capítulo 8. Então, realmente, andar no Espírito é ter uma mente também, é uma mentalidade, só que não é uma mentalidade só no sentido assim, é cognitivo também, mas é mais do que isso, é ético. Mas, com certeza, sabedoria tem a ver com santificação, e eu me arriscaria a dizer que o maior problema, por exemplo, que a gente vê hoje, não é nem das visões de mundo estranhas, e das distorções, né, na interpretação dos fatos históricos, econômicos, políticos e tal, mas é um patos mesmo. O que está incomodando mais no movimento evangélico agora claro, terraplanismo. É um sentimento, não é o patinho, não. É patos, né, do grego, né? São as paixões. E realmente, Tiago contrapõe as paixões que causam divisão com a sabedoria. Ele não relaciona a sabedoria com a visão certa. Ele relaciona a sabedoria com uma ética. Tá, eu não entendi essa parte, porque volta essa tua frase. Tiago não relaciona ali a sabedoria com uma visão certa. A questão não é essa. A questão é um espírito. Ele fala sobre ser pacífico, tratável, ter paciência, bons frutos, semear. A gente pode ter uma ortodoxia burra nesse sentido? Uma ortodoxia burra, sim. Sim, porque você pode ter uma ortodoxia que o patos é totalmente doentio. E é isso que é um ponto que eu procurei trazer. É que João também fala nisso, que quando você anda na luz, você ama, né? É isso que ele fala. Você anda na luz, você ama. Não existe sabedoria fora do amor. Muitas tolices são suavizadas e podem entrar no caminho de ser corrigidas se existir o amor. Eu acho que isso é muito crucial. Esse é o ponto lá de 1 Coríntios. É aquela questão da sabedoria ser relacional, né? Então vejam só as armadilhas aí. Quando a gente tem ali no início do século XVI as guerras da religião, o Stephen Toulmin fala sobre isso. Se tem as guerras da religião, surge um temor muito grande das certezas. Porque as pessoas que entraram nas guerras da religião entraram porque tinham muitas certezas. E aí a solução moderna para lidar com isso é a gente ser um pouco mais cético e ter menos certeza. Ou seja, o relativismo daí. Isso historicamente foi a solução. Só que não funcionou, porque não existe sabedoria fora do amor e não existe verdade fora do amor. A cura pra gente não ter guerra é o amor, não é a gente abandonar as certezas ou relativizar. Partiu, abraço coletivo, galera. Vai lá, Guto. Esse ponto é muito interessante. A sabedoria que a gente está falando é essencialmente, na sua essência, relacional. E vem de um relacionamento com Deus. Ele é a fonte da sabedoria. Ele a criou para que o homem se relacionasse com ele. Tanto é que o símbolo do Éden, no nosso estado de relacionamento perfeito com Deus, é a sabedoria na árvore da vida. Ela simboliza a sabedoria de Deus num contexto de relacionamento perfeito com Ele. O que nós perdemos quando nós perdemos o estado de paraíso foi o relacionamento desimpedido, perfeito com Deus. Perdemos o acesso à sabedoria. Hoje dá trabalho ser sábio. Hoje exige esforço e ele é intermediado por Cristo. Mas o bonito é que lá na glória, na Nova Jerusalém, a árvore da vida está lá de novo. Está lá nas margens do rio. Então, nós fomos feitos para uma sabedoria cuja fonte é Deus e que um dia teremos novamente restaurada. Então, vida sábia, vida que agrada a Deus, portanto, vida
no sentido espiritual, é vida sábia que estava no início, perdemos e estamos em busca dela, por isso dá trabalho, e teremos com certeza de novo um dia. Essa é a esperança do cristão. Roberto, pode falar, por gentileza, à vontade. Não. Não, então tá bom. Amei. Até porque já Não, estou acho que aquilo que foi dito foi muito bem dito e estou satisfeito com isso. satisfeito, muito legal. Marcelo, alguma colocação final sobre isso? A gente podia trazer um pouquinho de Eclesiastes aqui, né, Marcelo? Já que é um pouquinho a sua área, né? Acho que Eclesiastes, porque ele é o cara da sabedoria, fala que você meio que correr atrás do vento, mas no fundo é legalzinho. Como é que é? Eclesiastes é uma das tradições de sabedoria bíblica. Não, só um ponto importante. E eu acho que isso tem que ser muito enfatizado, Tá porque como existem múltiplas vozes de sabedoria, se você pegar qualquer uma delas e excluir as outras, isso pode gerar mais tolice do que sabedoria. Ô, louco. Se você ouvir só o autor de Eclesiastes, não ouvir Jó e não ouvir Provérbios e não ouvir Gênesis, isso pode te tornar mais tolo do que sábio. É tipo pegar só também os salmos, assim, bem legais e se não contrapor com Mais ou Jó, menos tá ruim, isso, entendi. exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ignorar a voz de Eclesiastes é um perigo. A voz de Eclesiastes, ela é um grito contra qualquer visão de que a nossa certeza é capaz de fazer tudo. E A que certeza. basta você se dedicar profundamente que você vai adquirir sabedoria e tudo lhe vai bem. Não, a vida tá fora do nosso controle. Somos pobres criaturas, somos pó. Você pode se esforçar, lutar, pode dedicar tudo e no final, em termos materiais ou mesmo emocionais, você sofrer. Pode Foi ser. bolha de sabão também, né? Pode ser. Eclesiastes é uma provocação de um lado para que a gente cultive uma profunda humildade e que a nossa busca por sabedoria não seja orientada pelos frutos que ela pode trazer, imediatos. Você pode buscar sabedoria e pode ser que os frutos que você tanto almejou, seja riqueza, honra, seja uma vida boa, seja paz. Você pode lutar por paz e vir uma guerra. Você pode lutar por harmonia e ver o caos. Por quê? Porque o mundo e as suas relações estão muito além do controle de qualquer um de nós. Mas o final da voz do autor de Eclesiastes, né? Que de um lado tem um convite a aprenda a degustar das coisas boas da vida, mas também sirva ao Senhor sem esperar grandes bênçãos. Tem um livro, Deus que Destrói Sonhos, é sobre isso, é bem Pronto. legalzinho. De um grande sábio contemporâneo, né? Mas credo. Muito bom, gostei. Gente, é isso. Poderia encerrar com uma última pergunta, né, que foi respondida em algumas palestras. Como é que a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, está servindo, né, a igreja para promover essa busca pela sabedoria, não de forma tola? A ABC2, desde que ela surgiu, ela sempre se pensou como sendo uma organização voltada para o serviço da igreja. A gente nunca quis, digamos assim, e não, de fato não é esse o caso, é se colocar como uma organização para-eclesiástica com finalidades em si mesma. A gente não está criando uma igrejinha e, na verdade, é isso. O que a ABC2 sempre quis fazer foi trazer uma contribuição importante buscando congregar os irmãos do campo acadêmico que têm interesse na área de ciência, um interesse particular, né? E a gente buscar, sobretudo, estabelecer discernimentos com relação aos problemas que tem a ver com esse assunto, porque isso acho que foi uma experiência bastante comum. A gente encontra muita confusão, e a começar, digamos, pelos nossos próprios conceitos, os nossos próprios preconceitos, né? Então a gente tem sempre incentivado muito o pessoal a se entregar e se empenhar aos estudos. Então a ABC2 procurou, desde o começo, não é, Guilherme? Buscar bons livros, oferecer tradução de boas obras, promover cursos, seminários, e é isso que a gente tem feito, tá certo? Então, como o cristão é alguém que tem na sua alma esse convite sempre a compartilhar, então a gente espera que os irmãos desfrutem disso que a ABC2 está oferecendo, e eles próprios, no
meio em que eles estão, na igreja em que eles atuam, na escola, na academia, possam compartilhar com o seu meio circunstante, porque, afinal, aquilo que para eles, né, e para nós tem sido a cada momento descobertas, né, uma visão nova que de repente aparece, não é? E isso precisa ser compartilhado, não é? Precisa ser compartilhado. Eu me lembro quando a gente fez, Guilherme, aquela primeira reunião no Mackenzie, pré-ABC2, que foi o primeiro curso Faraday Kuiper, e aí a gente se reuniu ali com vários colegas, né? Tinha todo um auditório ali, mais ou menos como esse, e de repente tinha aí uma professora importante aqui do Sul, de Porto Alegre, aliás, e de repente ela pensou o seguinte: olha, eu pensei que era só comigo que era assim, que era cientista, uma pessoa de fé, mas eu me sentia assim, uma pessoa estranha. E de repente eu estou vendo aqui um grupo grande, um auditório cheio de pessoas que vive essa mesma realidade que eu vivo, não é? E a ABC2 se constituiu assim, com uma comunidade de pessoas interessadas, sim, profundamente no saber científico, no saber acadêmico, mas que também compartilham da mesma fé e buscam servir ao mesmo Senhor. E é esse tipo de visão que a gente busca disseminar. Muito bom. E assim, é inegável, depois que a ABC2 surge, o número de livros trazendo esse assunto fé e ciência, nossa, quadruplicou, sei lá, porque o que nós tínhamos antes? Pouquíssimos livros. Acho que tinha um da Ultimato, que eu lembro, Fé e Ciência, tinha um da Mundo Cristão, do Lennox. Eram raros, eram E tinha um que é bem bom, mas o crente não dava bola, que era o do Francis Collins. Como é que é o nome? Linguagem de Deus. Mas como não era de editora crente, ninguém conhecia, né? Que era da editora Gente, tá ligado? Então assim, mano, a gente quase não tinha livro nessa pegada, assim. Eu lembro desses, né? Eu também não sei todos, mas... Essa ansiedade vem de muito tempo, mas eu lembro quando eu era adolescente, chegou esse problema, né, de como relacionar a evolução com a Bíblia. Eu saí atrás de livro e encontrei 2. Um livro, um era bem fraquinho, mas tentava dar alguma resposta, e o outro que eu encontrei chamava Darwin e Sua Macacada. Sério, o Thiago Garros agora... Então era muito difícil, Darwin e Sua Macacada. Você não tinha material, pouco cristão lia inglês, então era um perrengue danado pro crente que queria dialogar com fé. Não, eu tô rindo, mas quantas pessoas talvez abandonaram a fé, né, nesse percurso, assim, de se sentirem alienígenas da igreja, né, porque estavam usando o outro lado do cérebro, e aí, né, tipo, e você vai procurar literatura e não acha Darwin e Sua Macacada. Até eu sei que isso tá errado. É por isso que eu tô atrás desse livro há bastante tempo. Seria sensacional fazer um lançamento dele com crítica. Eu tenho ele. Thiago Garros tem esse livro. Você tem também? Gente, é um clássico. É um clássico. Ilustrado, tá aí um vídeo do teu canal, Garros. Darwin e Sua Macacada. Mas o lance é o seguinte, por isso que tem muito cristão cientista que não se encontrava. Porque ele vivia nessa ambiguidade, né? Do que é ser um cristão e um cientista. Por isso que eu falo que até hoje eu sou um caçador de mim, que agora a gente tá se encontrando. Talvez vocês se identifiquem por estarem encontrando outros iguais a você, caçando idênticos ou parecidos. Mas, ao mesmo tempo que eu sou um caçador de mim, eu sei que a sabedoria não tá em mim. Ela é externa. Então a gente caça coisa boa na gente, a gente consegue se definir de maneira melhor, mais adequada como um cientista cristão, que agora faz sentido, mas aí a gente olha e fala, cara, graças a Deus, porque é a sabedoria de Deus que me dá essa visão, e eu não cheguei lá por investigação do mundo natural ou por investigação da minha própria mente, por mérito próprio. Sensacional, e a muito BC2 bom. serve pra isso, né? Muito legal, muito legal. Alguma palavra final? Só tenho a acrescentar nesse sentido, assim, né? Porque eu me encontrei. A BC2 é tipo assim, eu encontrei minha turma, não tô mais um peixe fora d'água, sabe? Então, isso é muito gratificante, assim. Eu sei que muita gente se sente assim. Então, é tanto para aluno que se sente um peixe fora d'água na universidade, professor, ou mesmo alguma pessoa só curiosa que começou a estudar e tá tendo dúvidas como é que ela vai relacionar isso. A gente tem aqui os mais diversos temas e assuntos que possam surgir. Então, né, eu só recomendo que busque os materiais da BC2, os grupos, né, que a gente tem, grupos locais, grupos temáticos, que a gente conversa sobre esses assuntos. Muito bom, e eu espero que você que esteja ouvindo esse podcast esteja conosco na CN4, porque a CN3 foi sensacional e a galera diz... Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.